Poliedro de São Paulo. Agora eu queria conversar com vocês sobre um tema bem denso, pesado, na frente de filosofia, que é geralmente as primeiras aulas, a primeira aula de Kant, do filósofo alemão Immanuel Kant, né? A primeira aula de Kant geralmente é a que aborda o lado de epistemologia do Kant, através do livro dele chamado Crítica da Razão Pura, que foi escrito em 1781, né? Eu vou resumir, então, algumas questões que vocês mandaram para a gente ao longo desse plantão online, tá bom? Tentando resumir um pouco a epistemologia do Kant, como é que são os primeiros passos da filosofia dele, tá? Então a gente não vai falar daqui, nesse vídeo, de moral, né? Que é uma parte que a gente pode deixar para um próximo vídeo se vocês desejarem, um imperativo categórico e tal. Tudo bem? É o seguinte, só relembrando antes de começar, o que, que é epistemologia? Né? Epistemologia é uma área da filosofia que se dedica ao melhor caminho para se chegar à verdade das coisas, o melhor caminho para se chegar na realidade. Vem de episteme, que é verdade, e logia, que é lógica, o caminho. Então, epistemologia, o caminho para a verdade. Né? E qual seria então o caminho para a verdade para o Kant? Em 1781, quando ele escreve esse livro, Crítica da Razão Pura, a gente vai falar do título dele depois, ele está criticando tanto o lado dos racionalistas, tipo Descartes, quanto os empiristas, como o Bacon ou o David Hume. Né? Ele critica o purismo dessas duas escolas de pensamento. Né? Vamos acompanhar aqui a folhinha que está aqui na minha esquerda. Né? Ele falava que os racionalistas pensavam que eles já tinham descoberto tudo, né? A pessoa sozinha, né, no solipsismo, sentada na sua casa, né, deitada na sua cama, podia chegar na verdade sem acessar as experiências, né? Então só pela racionalidade, só pelos pensamentos. Por outro lado, os empiristas ingleses defendiam que eles tinham chegado na panaceia da filosofia, né? Então, só pelos sentidos a gente consegue encontrar tudo. Não precisamos, né, da razão, da abstração. A gente só pelos sentidos a gente chega na verdade. Né? Esse é o sentido do empirismo. O Kant ele está infeliz com essas duas respostas. Ele acha que, em primeiro lugar, não é só com os sentidos que se chega à verdade e nem só com a racionalidade. Né? E, em segundo lugar, ele acha que nenhuma dessas duas formas de epistemologia vão chegar numa razão pura, vão chegar na verdade pura das coisas. Então ele coloca duas questões básicas nessa crítica dele. A primeira é: quais as ferramentas que a gente tem para conhecer? A gente tem limites para o conhecimento? Porque ele suspeita que sim, né? Que não é o empirismo que vai conseguir puramente chegar na verdade e nem o racionalismo. Em segundo lugar, quais são os limites de nossa razão? Né? Ele acredita que a razão tem limites. Ela não pode chegar na verdade pura e simples. E vamos ver por quê que ele chega nisso, né? Em primeiro lugar, ele diz o seguinte: ó, vamos analisar as nossas capacidades de conhecimento. Né? Então, quais as nossas ferramentas? As nossas ferramentas são duas, basicamente, que a gente nasce com elas. Elas estão com a gente a prioristicamente, ou seja, elas estão antes de nós nascermos, ou no momento que a gente nasce, nós já temos elas. Né? A priori é ao contrário de a posteriori, que vem de posterior, né? Então, posterior é uma coisa que vem depois, a priori é uma coisa que vem antes. Então, o que, que ele quer dizer, o Kant? Que nós temos essas ferramentas quando a gente nasce, elas são inatas ao ser humano. E elas são duas. A primeira é a sensibilidade, que é mais ou menos assim, né, os sentidos, a experiência que a gente pode ter com o nosso corpo. Né? É a capacidade que a gente tem também de organizar espaço e tempo corporalmente. Tá bom? A sensibilidade vai criar o que o Kant chama de juízo
sintético, ou seja, um juízo que sintetiza, que faz uma síntese. Ele é curto, é um juízo pequeno das coisas. É um juízo que não é universal, não pode ser universalizado, né? Vou dar um exemplo para vocês. E se eu ver o sol nascer uma vez, né? Então, com a experiência que eu tenho sensível, né, com os meus olhos, com os sentidos, eu vejo o sol nascer uma vez, e isso é uma experiência curta, né? Eu posso criar um juízo sintético quanto a isso. O sol nasceu, né? Então, eu não posso universalizar que o sol sempre vai nascer só porque eu vi ele nascer uma vez, né? Isso é um argumento do Hume, inclusive, né, dos empiristas. Tudo bem? Então, isso seria um juízo sintético, um juízo curto, né, baseado só numa experiência esporádica das coisas que acontecem. Beleza, esse é o nosso primeiro ferramental. O segundo, para o Kant, é o entendimento, que é a capacidade cerebral mental das pessoas em juntar os dados sensíveis, juntar as nossas experiências variadas, constantes que a gente tem do mundo, em categorias. Então a gente consegue organizar esses dados, essa tsunami de coisas que acontecem, que os nossos sentidos captam todo dia, em algumas categorias, como oposição, né? Verdade, mentira, generalização, particularização, o que é abstrato, o que é universal, o que é uma quantidade de coisas iguais, ou o que é qualitativo, o que é único, tudo bem? Então, é isso, você tem a sensibilidade, são os sentidos, e você tem o entendimento, que é mais ou menos o que Descartes também falava sobre a racionalidade, capacidade racional humana, tudo bem? O entendimento para o Kant cria o juízo analítico, que ele é abstrato, né? Ele é como você falar assim, um quadrado tem 4 lados, um triângulo tem 3 lados. É uma afirmação abstrata, né? Porque o triângulo e o quadrado, eles são formas abstratas, embora exista, né, formas na natureza que se assemelham a um quadrado ou a um triângulo, perfeitos, enfim, né? Então, o entendimento ele cria esse tipo de juízo, que ele é universal. Todo quadrado é assim, né? Todo círculo é dessa forma. Só que não tem a ver com experiências particulares e sintéticas. Para ele, a forma de conhecimento ideal, então, que é uma forma de superar a oposição entre racionalismo e empirismo, é um conhecimento tanto sintético, ou seja, colocado por experiência, quanto colocado pelo entendimento, ou seja, pelo a priori, pelo que a gente já, né, consegue organizar antes de uma experiência acontecer com a gente. Vocês entendem? O que ele diz, por exemplo, uma frase que é famosa dele, né, é que não há experiência sem racionalidade e não há racionalidade sem experiência. Então a gente não deve brigar empiristas e racionalistas, a gente tem que fundir essas duas opiniões, essas duas posições, essas duas escolas. Porque, dá um exemplo para vocês. Imagina você ter experiências parecidas todo dia e se maravilhar com elas todo dia. Então, você entra no ônibus, você vai estudar, você toma banho, você come, e todo dia aquela coisa assim maravilhosa, nova, inédita para você. Ia ser muito maluco, né? Se isso acontecesse. Ia ser bom, por um lado, mas ia ser um pouco trabalhoso, né? Porque ao mesmo tempo você teria experiências muito aterrorizantes todo dia, né? Você pode ficar chocado, principalmente numa cidade. Então, se você viver só na experiência cotidiana e sintética, é difícil viver. Você precisa ter um pré-concebimento das coisas. Você precisa tomar as coisas a prioristicamente, como se você já soubesse delas.
Então você precisa pegar a experiência e fazer generalizações, senão a gente não consegue viver, a gente não consegue pensar, tá certo? Por outro lado, a racionalização das coisas só existe quando você experimenta elas várias vezes. Então, um não vive sem o outro. É esse o ponto do Kant. Tudo bem? Essa é a forma como ele quer superar o purismo dos racionalistas e dos empiristas e essa contraposição que existe entre eles. Tá bom? Então, a forma de conhecimento ideal dele é o que ele chama de juízo sintético a priori, que junta experiência com racionalidade. Beleza? Qual que é a conclusão que ele tira disso, então, né? É que, no fim das contas, um juízo sintético a priori, que é o ideal para ele, a forma de conhecimento ideal para ele, mostra que não há razão pura. Não temos como chegar na verdade absoluta, na realidade absoluta. Por quê? Porque todo conhecimento humano, filosófico, científico, ele está mediado pelos nossos sentidos e por nossa razão individual. Que mesmo que universalize as coisas, ainda é a razão humana. É uma razão, então, impura. É uma razão limitada pelas ferramentas que nós temos à nossa disposição. Né? Então, o objeto é sempre construído pelo sujeito. É isso que ele fala. Nós, o sujeito, nós não só percebemos o nosso objeto, as coisas da vida, a natureza, como é só com o nosso ferramentário que a gente consegue enxergar esse objeto. Então, de certa forma, a gente cria esse objeto, a gente representa esse objeto. Então, todo conhecimento filosófico para o Kant é uma representação das coisas, não são as coisas em si, tudo bem? Não há razão pura para ele, então. Uma metáfora que ele sempre usava, o Kant, é que a gente sempre enxerga as coisas com o quê? Que nem eu estou aqui vendo vocês, de óculos. Né? As ferramentas que a gente tem são óculos que a gente nasce com eles e só com esses óculos a gente consegue enxergar a natureza. Tudo bem? Essa ideia de que não há razão pura e de que o centro do conhecimento a gente tem que para entender a nossa filosofia a gente tem que olhar para o sujeito, definir o sujeito, os seus limites, os seus equipamentos mentais, é o que foi chamado de Revolução Copernicana de Kant, tá? Que é sempre uma frase, né, um conceito que é muito perguntado o seu significado no vestibular, né? Que é o seguinte: os racionalistas e os empiristas eles construíam a sua filosofia conforme o seu objeto, conforme as coisas racionais, as coisas abstratas ou as coisas materiais. Né? Então, o objeto era o centro da filosofia dessas pessoas. Eles partiam do objeto, tá certo? O objeto importante é o material, para o empirista. Os objetos, né, as coisas, os fenômenos abstratos eram importantes para os racionalistas. O Kant não. Ele vai do objeto para o sujeito. O principal nesse livro, para ele, Crítica da Razão Pura, de 1781, é o sujeito, não o objeto. É o sujeito, as suas ferramentas e os seus limites. Então, assim como Copérnico diz que não é a Terra o centro do mundo, mas né, que o Sol não gira ao redor da Terra, mas a Terra gira ao redor do Sol, o Kant muda de trás para frente a relação entre objeto e sujeito. Tudo bem? Então essa é a metáfora usada, essa é a significação que ele e os filósofos posteriores deram à Crítica da Razão Pura do Kant. Tudo bem? Então o que é importante mais para o Kant nesse livro é o sujeito e não o objeto, assim como a Terra para o Kepler do que o Sol. Tudo bem, gente? Espero que tenham entendido, tenha ficado claro. E é isso. Qualquer dúvida, a gente está sempre aqui, tá bom? Obrigado.